Vocês lembram que a aorta desce por aqui e nesse ponto se divide em duas ramas. É uma ilíaca comum direita e ilíaca comum esquerda. Ok? Espera um minutinho. Muito bem. Então, ilíaca comum direita e ilíaca comum esquerda, ok? Essas são ramas terminais da nossa aorta, ok? Agora, essa ilíaca comum se divide depois em duas ramas. Em uma ilíaca externa, esse aqui, ilíaca externa, e outra artéria que vai para dentro, que é a ilíaca interna, ok? Essa ilíaca interna vai originar aqui uma rama chamada artéria glútea inferior e artéria glútea superior, sim? São ramas que vão para onde? Vão para a parte posterior, para a região glútea, sim? Então, essas são artérias que irrigam também meu membro inferior, só que irrigam a parte posterior, onde se encontram os músculos glúteos, tá bom? Então, essas são ramas que irrigam a região glútea. São ramas que vão sair de quem? Da ilíaca interna, sim? Tem também outra artéria, que é chamada de artéria obturatriz. Essa artéria obturatriz também irriga a parte do membro inferior, mais especificamente a parte medial, sim? Então, essas artérias, a glútea superior, a glútea inferior e a artéria obturatriz, são ramas todas da ilíaca interna e elas irrigam a parte proximal do membro inferior, sim? E é uma irrigação secundária. Por que secundária? Porque o território de irrigação não é tão grande como as artérias que vamos estudar agora, ok? Muito bem. Então, qual que é a artéria que nos permite nos reunir hoje? O sistema principal, que são ramas da artéria femoral. Essa artéria aqui, a principal de todas, é a artéria femoral. Se essa artéria que vamos estudar o dia de hoje, essa é a mais importante no membro inferior, a artéria femoral. Muito bem. Começamos então. Vamos a ver. Essa artéria femoral, só para que entenda mais ou menos o território de recorrido da artéria, é uma artéria que começa aqui no músculo, sim? No músculo, vai originar várias ramas colaterais, que estamos vendo mais ou menos por aqui, vá para baixo e desaparece. Desaparece em que sentido? Vá para trás. Vá por trás do joelho, formando uma artéria chamada artéria poplítea, sim? Ela continua como uma artéria poplítea. Aqui é tudo femoral, vá para trás e vira artéria poplítea, aqui, sim? Depois desce um pouquinho mais e se divide em duas artérias, que são chamadas de artérias tibiais, vamos ver depois, uma anterior, outra posterior. E essas artérias tibiais vão para onde? Vão para um pé, sim? Por exemplo, aqui. Estamos vendo a tibial anterior, sim, vá para onde? Para a região dorsal do pé. E essa é a tibial posterior, que está por trás e vai para a região plantar do pé, sim? Então, são artérias que vão até lá embaixo, observem aqui. Aqui, por exemplo, estamos vendo as artérias que estão na região dorsal, sim? São a artéria pédia, sim? E por baixo vamos encontrar as artérias plantares, que são dois, sim? Tem uma lateral, essa aqui, e tem outra medial, essa aqui, sim? Então, são artérias que vão irrigar a região inferior. Então, por que falamos que a artéria femoral é a principal, o sistema principal? Porque justamente irriga a maior parte do membro inferior, sim? O sistema de artérias que sai da ilíaca interna só irrigam a parte proximal do membro inferior, mas esses aqui chegam até a parte mais distal do membro inferior, que dependem da artéria femoral. Agora sim, vamos a começar com a artéria femoral. Muito bem. A artéria femoral forma parte do sistema principal. Essa é a artéria principal do meu membro inferior. De onde que se origina? Vamos a ver. Vocês lembram que a aorta estava por aqui e se dividia em duas artérias ilíacas comuns, ok? A ilíaca comum se divide de novo em uma ilíaca externa e uma ilíaca interna, ok? A ilíaca externa, ela vai para onde? Vai passar aqui por esse espaço que tínhamos estudado para P2 ou P1, não lembro muito bem. Acho que foi para P1, né? Não, mentira, para P2 já estudamos. Essa artéria aqui,
e passa por esse lugar que chamamos comumente de arcada femoral, lembram? A arcada femoral era dividida em duas lagunas. Como se chamava a laguna que estava aqui lateralmente? Laguna quê? Muscular ou vascular? Muscular. Aí, Muscular. muito bem. E aqui tínhamos a famosa laguna vascular. Perfeito. Então, o que acontece? A artéria ilíaca externa, essa ilíaca externa, passa por essa parte que chamamos de laguna vascular. Perfeito. Quando passa por aí, o que acontece? Quando passa por aí, troca de nome, sim? Depois de passar pela laguna vascular, vira artéria femoral, sim? Femoral. Então, podemos falar de duas formas. Quando a artéria ilíaca externa passa pela laguna vascular, vira artéria femoral, ou podem falar também quando passa por trás desse ligamento aqui. Que ligamento que é esse? Vocês já sabem, né? Ligamento inguinal. Perfeito, muito bem. Quando passa pelo ligamento inguinal, vira artéria femoral, sim? O importante aqui é que a artéria ilíaca externa se torna artéria femoral quando passa pela laguna vascular ou quando passa por trás do ligamento inguinal. Podem falar das duas formas. Todos entenderam isso aqui? Sim, sim, sim? Perfeito, muito bem. Então, aqui começa a nossa aventura com a nossa artéria femoral. A artéria femoral vai descendo, descendo aqui no membro inferior, passando por um triângulo, sim? Aqui temos um triângulo muito importante, que é chamado de triângulo de Scarpa. Essa artéria femoral vai passar aqui por um triângulo chamado triângulo de Scarpa, sim? Depois vai continuar aqui embaixo em um pequeno conduto, que se chama conducto femoral. Essa parte aqui onde eu marquei de azul, sim? Essa parte aqui é um pequeno conduto, um pequeno espaço que é chamado de conducto femoral. E depois, antes de terminar, passa por outro conduto aqui, onde está essa parte branca, estão vendo? Isso aí é chamado de conduto adutor, sim? O conduto dos adutores. Então, nossa artéria femoral passa sucessivamente por onde? Passa primeiramente pela arcada femoral, especificamente a laguna qual? Vascular ou muscular passa? Vascular. Vascular, perfeito. Passa pela laguna vascular. Depois vai passar por um triângulo chamado triângulo femoral. Depois passa por um conduto chamado conduto femoral. E por último, antes de terminar, passa por um conduto que chama conduto dos adutores. E vamos a ver esse trajeto até o final, ok? Como termina a nossa femoral? Termina virando artéria poplítea. Termina virando artéria poplítea. De que forma? Vamos a ver em seguida. Mas primeiramente vamos a ver o trajeto. Qual que é o trajeto da nossa artéria femoral? Passa pela laguna vascular, triângulo femoral, conduto femoral e conduto dos adutores, o conduto de Hunter. Vamos a ver isso agora. Primeiramente, passa pela laguna vascular, certo? Esse espaço aqui, lembram, né? Qual que é o limite dessa laguna vascular? Vamos a ver, já tínhamos visto isso com conduto. Lembram? Conduto inguinal, tínhamos estudado essa parte. Então, vamos a ver os limites da nossa laguna vascular. Primeiro, limite anterior, esse ligamento aqui. Que ligamento é? Ligamento inguinal. Perfeito. Esse é o ligamento inguinal. Perfeito. Esse é o ligamento inguinal. Isso está na frente, né? Esse é o nosso limite anterior da nossa laguna vascular. Qual que é o limite lateral? Eu sei que vocês sabem também. Limite lateral. Limite pectíneo. Arco. Quase, quase. Ilio. Pectíneo. Pectíneo. Perfeito. Muito bem. Arco iliopectíneo. Muito bem. Esse é o limite lateral. Sim? Limite medial. Quem lembra desse ligamento aqui? Era um ligamento também. Limite Ligamento medial. lacunar. Perfeito. Ligamento lacunar.
Perfeito. Lacunar. Muy bien, perfecto. E por último, tínhamos esse ligamento aqui. Esse é o ligamento de Cooper. Esse é o ligamento que de Cooper, esse é nosso limite posterior, sim? Estou falando porque eu não lembro se eu falei para... Não, se falei para vocês, que era um dos ligamentos mais fortes, lembram? Esse é o ligamento de Cooper, sim? Esse é o ligamento de Cooper, sim? O que é o ligamento de Cooper? É uma pequena prolongação do ligamento lacunar, tá bom? E esse é um ligamento muito forte, sim? Para que entenda mais ou menos, dá como para colocar até um ganchinho por baixo desse ligamento e o corpo humano pode ser perfeitamente suspendido, pendurado por esse ligamento de Cooper, sim? É bem forte. Então, esse é o limite da nossa laguna vascular. Devem saber isso aqui. Limite anterior, ligamento inguinal. Limite posterior, ligamento de Cooper. Limite lateral, arco iliopectíneo. Limite medial, vamos a ver o ligamento lacunar. Esse é a nossa laguna vascular, sim? O que encontramos aí? 3 estruturas. Quais são essas 3 estruturas? De lateral para medial. Primeiramente, aqui encontramos uma artéria que estamos estudando agora, que é a artéria femoral. Perfeito. Medial, a nossa artéria femoral, encontramos a vena Femoral. femoral, muito bem. Femoral também. Estão vendo essa coisa verde aí? Adivinha o que é? São gânglios linfáticos? Um gânglio. Perfecto, é um pequeno gânglio. Se chama gânglio de Cloquet. Se chama gânglio de Cloquet, sim? Então, temos 3 estruturas dentro dessa laguna vascular, se chama gânglio de Cloquet. Artéria femoral, vena femoral, gânglio de Cloquet, sim? Lembrem, então, desse triângulo aqui, desse espaço chamado laguna vascular. Tudo que eu falei se encontra aqui, tá bom? Tudo que eu falei está aí escrito também. Qualquer coisa podem ver depois. Agora, olhem aqui. O que encontrávamos aí? Vamos encontrar a artéria femoral, a vena femoral e um gânglio. O gânglio que encontramos se chama gânglio de Cloquet, sim? Só que tem um nome um pouquinho mais complexo. Se chama gânglio linfático inguinal profundo proximal de Cloquet, sim? Até falta uma palavra, intermédio, no meio, sim? Não sei o que vocês preferem, gânglio de Cloquet ou gânglio linfático inguinal profundo intermédio de proximal de Cloquet? Cloquet, tá ótimo. Cloquet, muito bem. Lembrem então Cloquet, porque dessa forma vou colocar. Certeza? Não sei. Gânglio linfático inguinal profundo intermédio proximal de